Bom, vamos falar um pouco de como anda o processo de confecção da parte 2 das novas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, no que se refere ao manejo de mulheres com teste de DNA HPV oncogênico positivo. O processo de incorporação do teste de DNA HPV no Brasil não é um movimento isolado. Ele seguiu a tendência mundial que já vinha acontecendo com base em estudos em curso nos países europeus e que levaram a Organização Mundial da Saúde a fazer uma chamada para a ação para a eliminação do câncer do colo do útero em maio de 2018. Em decorrência, houve o lançamento, em 2020, também pela OMS, da Estratégia Global para acelerar a eliminação do câncer do colo do útero. Dessa estratégia faz parte um plano de ação, também conhecido como Estratégia 90-70-90. Essa estratégia recomenda-se que os países busquem vacinar 90% das meninas até os 15 anos, rastrear 70% das mulheres com um teste de alta performance e que 90% das mulheres identificadas no rastreamento recebam o tratamento adequado. É desse último eixo que estaremos tratando. Em relação à parte 1, recomendações de rastreamento organizado com teste de DNA-HPV, foi publicada em julho de 2023 e já pode ser baixada no site do INCA. Em relação ao processo de construção da parte 2, após a aprovação pela Conitec do texto da parte 1, iniciamos a identificação de diretrizes de outros países que já utilizam os testes moleculares. A seguir, fizemos a extração das recomendações que julgamos adaptáveis ou adotáveis. Em paralelo, convidamos os participantes da parte 1 para que aderissem a esse novo processo, podendo indicar outras pessoas. Desse processo, resultaram 80 participantes. Alguns se candidataram a líderes de grupo, formando o grupo elaborador. Cada líder pôde escolher os integrantes de seu grupo, assim como acolher outros interessados em participar, formando 11 grupos de trabalho. Os grupos trabalharam entre maio e novembro com reuniões de acompanhamento quinzenais com as demais lideranças. O texto preliminar foi submetido à consulta aos especialistas voluntários entre janeiro e fevereiro deste ano e teremos 3 dias de debate para buscar o consenso em relação às mudanças sugeridas pelos especialistas. Após esse painel, o texto consolidado será encaminhado à Conitec para disponibilizar em consulta pública e, após aprovado, ser publicado pelo Ministério da Saúde. Apesar de não termos o texto final, aqui cabe ressaltar as recomendações gerais de encaminhamento para a colposcopia existentes na parte 1. Então, devem ser encaminhadas para a colposcopia todas as mulheres com 25 anos ou mais que tenham HPV 16 ou 18 detectado, ou no caso de outros tipos de HPV oncogênico com citologia alterada. Se a citologia reflexa estiver negativa ou se a colposcopia não confirmar a doença, o recomendável é que essa mulher repita o teste em 1 ano. O novo texto foi estruturado em capítulos a partir da colposcopia ou na suspeita ou diagnóstico de doença pré-invasiva glandular ou câncer. Além disso, foi criado um capítulo para recomendações de boas práticas relacionadas ao tratamento e seguimento pós-tratamento, sobre o rastreio de mulheres em situação de vulnerabilidade e de boas práticas em colposcopia. Mostra alguns números que dão a dimensão do resultado desse processo. 302 recomendações, 30 respostas para cada capítulo durante a consulta eletrônica aos especialistas voluntários, uma média de concordância de 97,2%, resultando em 54 recomendações a debater durante os painéis. Aqui menciono o que considero mais relevante em termos de avanços em relação ao texto de 2016. O principal, na minha opinião, é a utilização da estratificação de risco em função dos exames de rastreamento, como feito para a diretriz americana, a da SCCP. Nesse artigo, com dados de mais de 1,5 milhão de mulheres associadas ao Kaiser permanente na Califórnia, os autores mostram os limiares considerados para as recomendações americanas. Se o risco de NIC3 ou pior é menor do que 4%, a mulher deve ser seguida mais de perto. Se for maior do que isso, ela deve ser encaminhada para a colposcopia. E na dependência dos exames de rastreamento e da história prévia, esse risco pode ser bem maior, sendo recomendável o tratamento.
Essa tabela é uma das apresentadas nesse artigo, considerando as mulheres com história desconhecida de rastreamento prévio. Aqui é possível conhecer o risco estimado de uma mulher ter MIC3 ou pior, a partir de um teste de HPV, da citologia feita simultaneamente, como no caso do coteste, e que pode ser extrapolado para a citologia reflexa. Por exemplo, mulheres com HPV oncogênico detectado e citologia ASC-H apresentam um risco imediato de NIC3 ou pior de 26%, levando à recomendação de colposcopia e possivelmente tratamento independente de biópsia. Por outro lado, mulheres com HPV oncogênico positivo e citologia negativa apresentam um risco de NIC3+, de 2,1%, mais um risco de 4,8% em 5 anos. Por esse motivo, apesar de não terem indicado a colposcopia, devem repetir o teste em um ano e não retornar ao rastreamento na periodicidade para as demais mulheres. A limitação aqui é que o teste utilizado não identificava o tipo viral, que é o recomendado no Brasil. Nesse outro artigo, uma meta-análise de 9 estudos publicados, também utilizado pela SCCP, são estimados os riscos de NIC2 ou pior, considerando a presença ou ausência de HPV 16 ou 18, a citologia e os achados colposcópicos. Por exemplo, mulheres com 16 ou 18 e achados anormais maiores apresentam um risco de NIC2 ou pior próximo a 80%, o que nos autoriza a realizar o tratamento independentemente de biópsia prévia ou citologia. Assim, outros avanços em relação ao texto de 2016 é a recomendação de tratamento expedito, sem biópsia prévia, em algumas situações sem histologia, como já mencionado, na presença de achados anormais maiores à colposcopia e presença de HPV 16 ou 18. Outro avanço, seguindo as evidências já publicadas e as recomendações utilizadas, é a extensão da possibilidade de abordagem conservadora em mulheres com diagnóstico de biópsia de NIC2 até 30 anos ou naquelas com preocupações quanto ao futuro reprodutivo, desde que atendidos alguns critérios e esteja assegurado o segmento. Outros avanços são recomendações de segmento após tratamento conservador do carcinoma microinvasor 1 a 1 e adenocarcinoma in situ, recomendações contra o top hat e curetagem endocervical, recomendações de abordagens com menos etapas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em relação ao capítulo Boas Práticas em Colposcopia, ele contempla prática e terminologia colposcópica, qualidade e segurança na prática colposcópica, terminologia histológica, uso de imunomarcadores, questões relacionadas à possibilidade de câncer do colo do útero na atenção básica e indicações para colposcopia, independente dos exames de rastreamento. Para finalizar, gostaria de lembrar que diretriz não é lei. É um conjunto de recomendações de melhores práticas em busca de melhores resultados e menores riscos para a maioria das pessoas. Cabe ao profissional identificar as situações individuais não previstas e tomar decisões compartilhadas com seus pacientes, pesando riscos e benefícios.